Galera, o vídeo de hoje tem muita coisa, tá? Sem muita enrolação. Vamos direto para os exercícios, porque a gente vai discutir mais um pouquinho sobre algumas aplicações específicas, vamos misturar algumas ideias. Então, vamos às questões. Nosso primeiro exercício hoje é esse aqui que fala sobre um plano inclinado, tá? Ele diz pra gente que caixas são colocadas no ponto A e que deslizam ao ponto B. Existe um ângulo θ formado entre o plano inclinado e a horizontal, e ele fala que depois de 0,3 segundos do início do movimento em a caixa passa pelo ponto B com uma velocidade de 1,2 metros por segundo. No gráfico, a gente encontra a variação da velocidade em função do tempo. E ele pede para a gente desprezar o atrito e calcular o seno do ângulo. Esse ângulo aqui, ó, ele está querendo que a gente diga quanto que vale o seno desse ângulo. Tá. Primeira coisa que a gente pode parar para pensar, que faz essa questão ser um pouquinho diferente das outras, é o fato da gente ter aqui um gráfico de velocidade e tempo. Com esse gráfico, a gente consegue determinar o valor da aceleração. E a aceleração é uma coisa importante, porque ela compõe a resultante. Nós sabemos que a aceleração pode ser calculada com a variação de velocidade dividido pelo tempo. A gente sabe que esse objeto vai sair do repouso e vai atingir a velocidade de 1,2 metros por segundo. Esse é o ΔV. E isso acontece em 0,3 segundos. Ou seja, nós temos aqui uma aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora que a gente já consegue ter mais ou menos uma noção, né, de um dos fatores que compõem uma resultante, a gente pode tentar resolver o problema de um jeito um pouquinho mais tradicional. A gente chega aqui agora onde está o bloquinho e desenha as forças que atuam sobre ele. Nós já sabemos que existe uma força vertical para baixo, chamada peso. E a gente também sabe que existe uma força perpendicular à superfície, é uma força que forma 90 graus com a superfície, chamada normal. E que no plano inclinado sem atrito, as únicas forças atuando sendo essas duas, existe um jeito fácil e rápido da gente tentar resolver esse problema. Primeiro, vamos relembrar como que a gente calcula o Px e como que a gente calcula o Py. O Px é P multiplicado pelo seno do ângulo, e isso aqui já pode ser algo interessante, porque ele está pedindo para a gente calcular o seno desse ângulo, tá certo? E o Py é P cosseno de θ. Tá, de onde que vêm essas relações? O que que é o P seno? O que que é o P cosseno, né? Essas forças aqui, elas acabam se juntando, né? A normal se junta com o peso para formar uma resultante. E a gente pode entender que essa resultante ela vai ser calculada da seguinte maneira. Primeiro, lembre-se que na direção do movimento da caixinha, essa linha tracejada que eu acabei de colocar para vocês, chame isso de eixo X. E na direção da força normal, passando pela força normal, fazendo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, nós temos o eixo Y, tá certo? E que o ângulo que aparece aqui no plano inclinado, que eu estou destacando para vocês, ele também aparece aqui nesse ponto. Esses ângulos são numericamente iguais. Então, se aqui vale θ, aqui dentro também vale θ. E agora a gente pode pegar esse peso e decompor nos eixos ortogonais que foram desenhados. Ó, um pedaço do peso puxa o bloquinho para frente. A gente chama esse pedaço do peso de Px. É ele que vai ser calculado como P cosseno. Pseno, perdão. E esse outro pedaço aqui do peso, que eu vou destacar agora para vocês, ó, essa linha vertical assim, ó, tá vendo? Esse cara é o Py, tá bom? Deixa eu melhorar aqui o desenho para ficar direitinho, tá? Deixa eu tirar o peso daqui assim, do jeito que eu tinha desenhado antes, e colocar ele agora aqui, que aí você entende que esse peso, ele foi dividido em duas parcelas, tá bom? O peso tá aqui, ó. E aí você joga um pedaço do peso
para o eixo Y, tá aqui, e um pedaço do peso para o eixo X, tá aqui. Esse pedaço no eixo Y cancela com a normal. Por quê? Porque quando esse bloquinho se mover, ele vai escorregar na direção do eixo X. Ele vai se mover na horizontal, na diagonal, né? Para baixo. Então a normal cancela com o PY. Elas têm o mesmo valor. E o PX, a força que sobra para frente, se torna a resultante desse movimento. E agora a gente escreve o seguinte, ó, a força resultante no plano inclinado sem atrito é o PX. Lembrando que força resultante é massa vezes aceleração, e lembrando que Px é P vezes seno de θ. Bom, gente, o peso é massa vezes gravidade. Então, no lugar desse peso aqui, ó, eu vou colocar mg. E o restante eu estou copiando exatamente da forma que tinha aparecido anteriormente. E você vai poder cortar a massa, que aparece multiplicando dos dois lados, e você fica com uma relação interessante de ser discutida, onde a aceleração nada mais é do que a gravidade vezes o seno do ângulo. Agora, repara bem, a questão não pediu para a gente calcular o seno do ângulo? Passa a gravidade para o outro lado dividindo, gente. Escreve assim, ó. A dividido para G é igual a seno de θ. A gente não sabe o valor do A? A gente não sabe o valor do G? É só dividir os dois nesse caso. Então, a gente tem como resposta final que o seno de θ nada mais é do que 4 dividido para 10, ou seja, 0,4. Vamos dar uma olhadinha agora no panorama geral da questão, e essa aqui é a resolução dela, tá bom? Recapitulando, vem aqui, desenha as forças que atuam sobre o bloquinho, peso e normal, né? Como ele está no plano inclinado, você decompõe o peso, PY e PX. O PY cancela com a normal e o PX se torna a resultante. Tá bom? Agora, vamos para a nossa próxima questão, gente. A próxima questão é uma questão que vai misturar um pouquinho força de atrito estático, força de atrito cinético, associação de roldanas, né? Então ele fala pra gente, olha, um professor de física realiza um experimento sobre dinâmica para mostrar aos alunos. Ele puxa um bloco de 400 kg a partir do repouso, e ele aplica uma força constante de 350 newtons, conforme mostra a figura a seguir, tá bom? O sistema é constituído por fios inextensíveis, por roldanas de massa desprezível, né? O atrito entre o bloco e a superfície horizontal existe e esses coeficientes seriam 0,30 para o estático e 0,25 para o cinético. E ele faz uma sequência de perguntas aqui e a gente vai tentar responder, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar agora as forças que atuam no bloquinho. Eu sei que tem o peso, que puxa ele na vertical para baixo, né? Eu sei que tem a normal, que nesse caso aqui vai cancelar o peso. Então, nesse problema, especificamente nesse problema, eu já posso afirmar que o peso é igual à normal, tá certo? E a gente conhece a fórmula do peso. A gente sabe que calcular o peso basta multiplicar a massa pela gravidade. Então, a gente sabe que esse objeto possui 400 kg, está aqui em algum lugar, ó. E aí a gente multiplica 400 por 10, calcula o peso e, consequentemente, a normal, já que nesse caso eles têm o mesmo valor. Então fica 400 vezes 10. Tá certo? Então, a partir daqui, a gente consegue descobrir que a normal e o peso valem 4.000 newtons. Legal. Agora, o que vai fazer esse bloquinho se mover na horizontal para a direita é uma força de tração. Assim, ó, tem uma força de tração aqui para frente. T, na direção da corda, tá bom? E também existe aqui para trás a força de atrito que eu vou acabar desenhando para vocês, ó. Essa seria a nossa força de atrito. Que a gente ainda não tem certeza se o atrito é estático, se o atrito é cinético. A gente precisa descobrir se esse objeto está se movendo ou não, tá bom? Vamos relembrar aqui como que a gente deve fazer isso. Tá. Então a gente já sabe o valor do peso, já sabe o valor da normal. Tem como a gente calcular essa força de tração aqui agora. Por quê? A questão falou que esse rapaz vai puxar a corda para cá assim, fazendo uma força de 350 newtons. E a gente sabe que isso é uma roldana móvel, né? Então 350 de um lado da corda, 350 do outro lado da corda também. 350.
essa roldana, para ela permanecer, né, em equilíbrio, ela necessita que aqui tenha uma força de 700 newtons, que seria a soma das duas. Lembrando que a roldana móvel pega uma força e divide ela no meio. Então é como se essa primeira roldana móvel recebesse esses 700 newtons e dividisse 350 para um lado, 350 para o outro, tá bom? E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a segunda roldana. A gente já sabe que essa força aqui vale 700, né? Acabamos de fazer essa conta. Se é 700 para um lado, é 700 para o outro, já que essa roldana móvel divide o peso ali no meio certinho, tá bom? E para essa segunda roldana móvel ficar em equilíbrio, é necessário que essa força aqui seja 1.400 newtons. Legal, acabamos de descobrir que a força de tração está valendo 1.400 newtons, tá certo? Bom, é aquela velha história, né? É como se essa primeira roldana móvel aqui recebesse 1.400 e dividisse 700 para um lado, 700 para o outro. O 700 de baixo vai para esse pontinho aqui, ó. E o 700 de cima vai para outra roldana móvel, que vai pegar esse 700 e dividir 350 na mão do homem e 350 nesse outro pontinho que está aqui, tá? Então a gente acabou de descobrir que a força de tração está valendo 1.400 newtons. 1.400 newtons. Espera aí, deixa eu voltar com ele para cá. Tá, deixa eu só mexer aqui nele porque saiu um pouquinho do lugar. Deixa eu voltar, pera aí. Tá, 1.400 newtons. Perfeito, tá bom? Voltando para cá agora, gente, o que nós vamos fazer? A gente vai tentar descobrir se esse bloco se move ou não, tá bom? Como que isso deve ser feito? Se por um acaso essa força de tração que está puxando o bloco para frente for maior do que o Fat estático máximo, isso significa que o objeto está em movimento. Essa é a regrinha, lembra? Quando a gente discutiu força de atrito? E se por um acaso essa força de tração for menor do que o Fat estático máximo, isso quer dizer que o objeto está em repouso. Então vamos determinar se o objeto está em repouso, se o objeto está em movimento, para a gente saber qual é o atrito que a gente precisa considerar, tá bom? E quem vai dizer isso para a gente é o valor do Fat estático máximo. Lembrando que essa força tem fórmula. É o coeficiente estático vezes a normal. O coeficiente estático vale 0,30, está escrito aqui em cima. E a normal tem o mesmo valor que o peso, ou seja, 4.000 newtons. Isso significa que esse Fat estático é de 1.200 newtons. Bom, nesse caso agora, a gente sabe que a tração é 1.400, o Fat estático é 1.200. Isso quer dizer, pessoal, ó, que a tração é maior do que o Fat estático máximo. E isso quer dizer que esse corpo está em movimento. Então, se ele se move, a força de atrito que atua sobre ele é a força de atrito cinética. Então, essa conta que a gente acabou de fazer é para descobrir qual é o tipo de atrito que está atuando sobre o objeto. Então, eu vou calcular o atrito cinético agora. Tem fórmula para ele, tá? O atrito cinético é coeficiente cinético vezes a normal. Coeficiente cinético dessa questão, se não me falha a memória, é 0,25, isso. E a normal está valendo 4.000 newtons. Isso quer dizer que nós temos aqui uma força de atrito de 1.000 newtons. Pô, perfeito, né?
Agora a gente já pode tentar responder algumas perguntas. Primeiro, a força de tração no fio ligado ao bloco é 1.400. Ok, a gente fez essa conta e descobriu que sim, tá? O bloco adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular então para ver se é isso mesmo. Lembrando, força resultante é massa vezes aceleração. Olhando para o bloquinho, você vai pensar assim, olha, a normal cancela com peso, existe uma força de tração para frente de 1.400 e existe um atrito cinético para trás valendo 1.000. Essas forças têm sentidos opostos, você deve subtrair uma força da outra. Então essa resultante aqui nada mais é do que 1.400 menos 1.000. 1.400 é a tração para frente, positiva, 1.000 é o atrito cinético para trás, negativo, tá bom? A massa do bloquinho é 400, não é isso? Isso aí, 400. E agora a gente vai tentar descobrir qual é o valor dessa aceleração. Não é tão difícil, vai ficar 400 igual a 400 vezes A. Se você joga esse 400 para o outro lado dividindo, um número dividido por ele próprio é 1. Essa é a aceleração do sistema. Ele perguntou se é 2. É 2? Não, é 1. Então a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. A 4. Apenas 3 forças atuam sobre o bloco: peso, força de atrito, tração. Falso. A normal também atua sobre o peso. Ele pergunta na 8. A resultante sobre o bloco vale 400 newtons. Essa aqui é verdadeira. A gente acabou de fazer a conta. Olha aqui, gente. Força resultante, vou circular para você só a parte da força resultante, ó. Tá vendo? Força resultante, 1.400 menos 1.000, 400, verdadeiro, tá bom? E aí depois ele pergunta pra gente, a força mínima que o professor deve aplicar sobre a corda para mover esse bloco é de 2.290 newtons. Beleza, vamos ver se é isso mesmo, né? Bom, esse bloco só vai se mover, né, se por um acaso a gente fizer uma força maior do que 1.200. Lembra que a gente acabou de fazer essa conta. O FAT estático é a força que atua, né, a maior força que o atrito pode aplicar sobre o objeto para mantê-lo em repouso, tá bom? É como se o chão chegasse e falasse assim, olha, eu consigo segurar esse objeto até 1.200. Se você fizer uma força maior do que 1.200, eu já não consigo mais segurar ele, tá? Então, o que tem que acontecer? Para esse bloquinho começar a se mover, essa força de tração aqui, ela tem que ser no mínimo 1.200, tá bom? Agora, vamos fazer essa divisão aqui, ó. Se essa força de tração for 1.200, pensa aqui, no lugar desse 1.400, pensa 1.200. O que vai acontecer? Vai ficar 600 para um lado, 600 para o outro, tá certo? Esse 600 vai entrar na segunda polia. Aí ela vai dividir 300 para cima, 300 para baixo. Então a força mínima que o homem tem que fazer é 300, não 290. E isso significa que essa última aqui também é falsa. Ele pede para a gente somar as que são verdadeiras, não é isso? Seria a primeira e a 8, então a soma dá 9. Pronto. Mais uma questão resolvida. Vamos para a próxima. Essa é uma próxima questão falando sobre estática de ponto material e a gente vai resolver como se resolve qualquer problema de estática. Primeiro ponto é colocar as forças que atuam sobre o nó. Então aqui a gente tem o peso, né? Para um lado, a gente tem uma força de tração, podemos chamar isso aqui, sei lá, de T1. E para o outro lado, nós temos uma outra força de tração, que nós podemos chamar de T2. Beleza. Depois disso, a gente faz o quê? A gente coloca o eixo Y passando pelo peso, assim. Esse é o eixo Y. E o eixo X você não precisa nem desenhar, porque ele já está desenhado aqui para gente, né? Essa linha horizontal aqui, tá bom? Lembrando dos ângulos alternos internos, ó. Esse ângulo daqui, ele aparece aqui, ó. Tá certo?
E agora o que que a gente faz? A gente decompõe o T2 e a gente decompõe o T1. Preste atenção que esse problema é diferente dos outros, tá? O T2, se você reparar bem, repara nessa decomposição que a gente vai fazer aqui, ó. O T2y está colado com o ângulo. Então, esse T2y é T2 vezes cosseno. T2y. E aqui embaixo, ó, o T2x está sem ângulo. Então, o T2x é T2 vezes seno, tá bom? Do outro lado, a gente também vai fazer uma decomposição, mas o ângulo está numa posição diferente. Mais uma vez, prestem atenção, ó. Então, aqui a gente teria o quê? Ó? Esse para cima é o T1y. Esse T1y, ele está sem ângulo, seno. E esse aqui, que seria o T1x, ele está com ângulo. Então, é cosseno, tá bom? Agora, vamos equilibrar esse sistema. Preste atenção, ó. Direita é igual à esquerda, então você vai escrever que T2x é igual a T1x, tá certo? Lembrando apenas que o T2x é T2 vezes o seno de θ. O T2x está sem ângulo. Olha na figura aqui, ó. T2x, ó, sem ângulo, tá bom? Agora, do outro lado, T1x. Ele está com ângulo. Então, seria T1 cosseno de θ. Perfeito. Agora, a gente vai fazer a equação do eixo vertical. No eixo vertical, você tem duas forças para cima, tá vendo? T2y e T1y. Soma essas duas, ó. T2y mais T1y. E para baixo você tem o peso, tá certo? Gente, olha no desenho, o T2y com ângulo, tá bom? Então, o T2y é T2 cosseno. E o T1y, vamos olhar lá, olha só. T1y, essa setinha verde para cima, do lado dela, um espaço vazio, sem ângulo, tá vendo? Então, seno igual ao peso. Quanto que vale o peso? 120 newtons. Perfeito. Agora a gente vai colocar o cosseno e o seno. Repara, vai ficar T2 vezes, quem é o seno do ângulo? 0,6. T1 vezes cosseno, 0,8. Então, daqui eu posso passar esse 0,8 para o outro lado dividindo e escrever algo mais ou menos assim. Lembrando que 0,6 dividido por 0,8 é 0,75. 0,75 T1. Beleza. Agora a gente pode ir para a segunda equação. Ó. T2 cosseno 0,8 mais T1 seno 0,6 igual a 120. No lugar desse T1 aqui, você pode colocar esse T2 vezes 0,75, certo? Vamos reescrever, ó. T2 vezes 0,8 mais T2 vezes 0,75 vezes 0,6 igual a 120. Gente, 0,75, né? É a mesma coisa que 3/4, vou só fazer a conta aqui no rascunho rapidinho, tá bom? Multiplicado por 0,6, 0,6 é a mesma coisa que 3/5. Então, a gente tem 9 sobre 20. 9 sobre 20 é a mesma coisa que 0, multiplica por 5 em cima, multiplica por 5 embaixo. Então, vai dar 0,45 essa multiplicação. 0,8 mais 0,45 igual a 120. Bom, e no final das contas, a gente pode repetir o T2 e somar esses coeficientes, certo?
0,8 mais 0,45 vai dar 1,25. Isso igual a 120. E aí, para finalizar, você tem que o T2 nada mais é do que 120 dividido por 1,25, tá bom? Bom, gente, eu vou deixar esse número assim, por enquanto, para a gente não perder mais tempo fazendo esse cálculo, tá legal? Então, o T2 seria o resultado dessa conta, tá? 120 dividido por 1,25. Se você quer descobrir quanto que vale o T1, você volta para a equação que está aqui do lado e faz uma nova substituição. Esse T1 seria o valor do T2, que como eu falei para vocês, ó, é o resultado dessa conta, certo? Vezes 0,75. Tá, questão está feita, tá? Embora não tenha finalizado aqui essa última etapa do cálculo, tá bom? Mas, de qualquer maneira, o resultado tá aí. Vamos para a nossa última questão, que é uma questão falando sobre torque. Ele fala para a gente o seguinte: uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea AB que tem um comprimento de 2,40 metros e tem 10 kg de massa. Ela está articulada no ponto O. Significa que ela pode girar em torno desse ponto aqui, tá bom? Então, quando você faz uma força aqui para baixo, nem esse F que está aqui, o que vai acontecer? O B vai subir, né, e o ponto A vai descer. Para você levar em consideração que esse sistema fique em equilíbrio, né, gente? O que precisa ter do outro lado? Você precisa também ter uma força. E essa força nada mais é do que o peso dessa própria barra. O peso, gente, fica exatamente no meio da barra, certinho. Isso significa que se ela tem 2,40 metros, o peso dela vai ficar a 1,20 m de cada lado, tá bom? E o peso dessa barra a gente sabe que vale 100 newtons. Por que 100? Porque ele tem uma massa de 10 kg e a gravidade vale 10. Tá certo? Então ele pergunta pra gente qual é o menor valor de F, né, para iniciar o movimento de subida da cancela. Bom, gente, na situação de equilíbrio, a gente tem que o torque do lado direito, esquerdo, no caso, do ponto fixo, tem que ser igual ao torque do lado direito. Lembrando que torque é força vezes distância. Então vai ficar força 1, distância 1, força 2, distância 2. A força 1 é o F, que está do lado esquerdo do ponto fixo. E a distância é 40 centímetros. Presta só atenção na figura, né? Esse pedacinho aqui, ó, que eu estou destacando para vocês, vale só 40 centímetros, 0,4. Enquanto isso, do outro lado da barra, o peso é o que faz a força resistente, né? Que vale 100 newtons. E a distância entre o peso e o ponto de apoio, vamos lá. Se eu falei para vocês, né, que o peso fica exatamente no meio, certinho, significa que do peso até o ponto A, você tem 1,20 m. Aqui, ó. Você tem 1,20 m no total. Levando em consideração que esse pedacinho de cima é 0,4 metros, então do ponto O até o peso é o que falta para você completar 1,20 m, que é 0,8. Tá certo? 0,8. Você passa o 0,4 para o outro lado dividindo, que vai dar 80 dividido por 0,4 igual a 200 newtons. Pronto, problema resolvido, tá bom? Então aqui a gente tem 4 questões, plano inclinado, a gente tem uma questão de torque, a gente tem uma questão falando sobre atrito e associação de roldanas, e a gente tem uma questão de equilíbrio de ponto material, tá bom? Pessoal, a gente se vê em breve aí numa próxima gravação. Até mais!